Fala galera, beleza? Eu sou o professor Luiz Sato, professor de Física do curso Ângulo, e eu vou resolver aqui com vocês a questão 58 do simulado P3 FUVEST. Bora lá? Então vou ler o enunciado com vocês. Um satélite de massa m orbita um planeta A de massa mzão e raio rzão. Essa órbita é circular, apresenta raio rzinho e período t maiúsculo, para dar uma volta completa em torno de A. Se o mesmo satélite orbitasse um planeta B de mesma massa de A, mas de raio r' igual a r sobre 10, ou seja, 1/10 do raio, qual é o período t' que o satélite demoraria para dar uma volta completa em torno de B? Então, o que está acontecendo aqui? O seguinte, a gente tem um planeta A, esse planeta A tem um certo raio R, e aí eu vou ter um satélite orbitando esse planeta A. Satélite aqui de massa m, fazendo uma órbita circular ao redor de A. Bom, e aí o raio dessa órbita é rzinho. Lembrando que o raio da órbita é o raio em relação ao centro do planeta que está sendo orbitado. Beleza? Bom, aí eu vou ter um outro planeta, o planeta B de raio menor e de mesma massa de A. E aí o que acontece no exercício? Ele tem um certo problema, falta uma informação. Para a gente conseguir fazer esse exercício, a gente vai ter que assumir uma coisa. Qual coisa? A gente vai mudar o planeta. Então a gente vai ter aqui o planeta B de raio menor. Estou fazendo aqui fora de escala, tá? Não é a escala que importa. O que importa é um raio menor. Só que a órbita do satélite, a gente vai ter que considerar que é exatamente o mesmo raio. O desenho não está perfeito, mas o raio aqui é o mesmo rzinho. Tudo bem? Então vamos assumir isso para conseguir fazer o exercício. Legal. Então a gente vai ter essa situação. E agora? Vamos começar marcando as forças que atuam sobre esse corpo. Qual força atua sobre esse satélite? Bom, vai ter a força gravitacional que o planeta exerce sobre o satélite. Então vai ter a força peso atuando para o centro do planeta, que é justamente para onde o peso atua. Que mais? Bom, só isso, né? Com certeza não tem uma mola presa nesse satélite, né? Não vai ter um atrito nesse satélite, não vai ter resistência do ar. Por que não vai ter resistência do ar? Bom, porque meu satélite está no espaço, né? No espaço não tem ar. Então a única força que atua sobre ele é a força peso. E a força peso atua para onde? Atua para o centro do planeta. E o centro do planeta é o centro da órbita. Tudo bem por enquanto? Beleza. Agora o seguinte, como o peso é a única força que atua sobre esse corpo, ele é a resultante de forças. Só que é a resultante de forças que apontam para o centro. E o nome da força, ou o nome da resultante que aponta para o centro é a resultante centrípeta. Tudo isso para quê? Quando a gente tem esses casos de órbitas circulares, a gente sabe que o peso desse satélite tem que ser igual à resultante centrípeta. E aí, qual é a fórmula da força-peso? Massa vezes campo gravitacional. Qual é a fórmula da resultante centrípeta? É a massa vezes aceleração centrípeta. Que massa é essa que aparece do lado esquerdo? É a massa do satélite. É a massa que está orbitando o planeta. Qual é a massa da resultante centrípeta? É a massa do corpo que está girando. Então é a mesma massa, posso cortar. O que sobrou? Sobrou que o campo gravitacional naquele ponto é igual à aceleração centrípeta. Beleza? Qual é a minha meta ao fazer isso? Eu estou aqui querendo descobrir o período da órbita desse satélite a partir dos dados que ele passou. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que a gravidade não é a gravidade na superfície. A gravidade que aparece nessa fórmula é a gravidade no ponto no qual a órbita está sendo feita. Ou seja, é um ponto no qual a distância ao centro é r. E a gente tem que lembrar assim, ó, quando a gente tem um planeta de massa m, e eu quero saber a gravidade aqui num ponto fora do planeta, a uma distância r do seu centro, o campo gravitacional nesse ponto é dado pela constante da gravitação universal vezes a massa desse planeta dividido por r ao quadrado, por essa distância ao quadrado. E eu vou pôr essa fórmula no valor do meu g. Então aqui do lado esquerdo vai aparecer gzão, mzão sobre r ao quadrado.
Agora, qual é a fórmula da aceleração centrípeta? Eu vou utilizar ômega ao quadrado vezes o raio da órbita. Bem por enquanto? Agora eu vou lembrar o seguinte, que eu estou fazendo um movimento circular e existe uma fórmula que relaciona a velocidade angular de um corpo que está girando e seu período de órbita. Qual fórmula é essa? Bom, se vocês não lembrarem, eu vou deduzir aqui rapidinho com vocês. Velocidade angular, por definição, é a variação do ângulo pelo intervalo de tempo. Agora pensa assim, no movimento circular, qual o ângulo que um corpo varre ao dar uma volta completa? 360 graus. Em radianos, 2π. Então, em uma volta, o ângulo percorrido é 2π. Agora, e o tempo? Bom, é o tempo para dar uma volta. E o tempo para dar uma volta é o período. Então, a velocidade angular é 2π sobre o período. E aí aparece o meu período para a gente descobrir. Vou substituir aqui. Então, vai ficar ó, Gzão, Mzão sobre R quadrado é igual a 2π sobre o período tudo ao quadrado vezes R. Vou passar o R para o outro lado dividindo, vai ficar R ao cubo. E aí vai ficar assim, ó, Gzão, Mzão sobre Rzinho ao cubo é igual a 2π ao quadrado sobre período ao quadrado. Isolando o período, a gente vai ter que período ao quadrado tem que ser igual a 2π ao quadrado vezes R ao cubo dividido por Gm. Joga a raiz quadrada para o outro lado. O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que o período é igual a 2π da raiz quadrada de R ao cubo sobre Gm. Essa é a expressão para a gente calcular o período dessa órbita. Eu posso tirar o R da raiz? Posso, mas não precisa. Agora, você percebe que para eu deduzir essa fórmula, em nenhum momento eu precisei falar que é o corpo A e o corpo B? Então, essa é uma fórmula geral para calcular períodos. Agora, o que é o Rzinho? O Rzinho não é o raio do planeta, é o raio da órbita. E lembra, tanto A quanto B, a gente vai considerar como sendo o mesmo raio da órbita, o mesmo Rzinho. E esse M? Que M é esse? É o M do planeta no qual está sendo orbitado. Mas o enunciado fala que a massa do A é a mesma massa do B. Então, é o mesmo R. É o mesmo M, é o mesmo 2, é o mesmo π. E o Gzão? Gzão é uma constante, é um número que independe do planeta que eu estou falando. Que número é esse? Não importa que número é esse, é o mesmo número para os dois planetas. Então, tudo que apareceu nessa fórmula é igual nos dois casos. Como vai ser igual nos dois casos, o período vai ter que ser igual nos dois casos. Portanto, o período em A tem que ser igual ao período em B. Então, T é igual a T', resposta a letra B. Beleza, gente? Tomara que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Muito obrigado por me ouvir. Bons estudos e valeu!